Muito bem, olá, meu nome é Antônio, mais um vídeo. Vamos falar sobre os profetas menores, né? Devagarzinho vou melhorando aqui o ambiente aqui. A gente vai adaptando. Vocês veem esse cenário bonito aqui, uma cortina aqui atrás, mas está tudo adaptado. Se eu mostrar o que está aqui, está feio o negócio. Mas, independente disso, nós estamos aí anunciando o reino de Deus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Vamos falar sobre os profetas menores. Assim, algumas passagens assim que tem profecias que apontam para o nascimento de Jesus, o fim dos tempos, até a grande tribulação. Mas é só algumas passagens, porque tem muito ali detalhe, ali, muitos detalhes ali importantíssimos assim. Então, os profetas menores são 12. Isso são conhecidos, são assim dito como profetas menores porque é o tamanho do livro, né? Assim, e da mensagem que eles passaram, né? O tamanho do conteúdo que eles passaram. Então, são os profetas menores da Bíblia. Os maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e, né? Aí por diante. Então, vamos lá. Não está na ordem da sequência dos livros, mas eu coloquei assim como que fossem ordens de acontecimento, mais ou menos, ok? O profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2 ao 4, ele anuncia o nascimento de Jesus em local. Ó Belém, mais pequenas, Efrata, e vai falando. Malaquias, capítulo 3, versículo 1, anuncia João Batista, que veio preparar o caminho de Jesus. João Batista, a voz que clama no deserto. Quando ele ali estava anunciando ali, ele disse, olha, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ali tem toda aquela mensagem ali. Zacarias, o livro de Zacarias é interessante, é um livro maior. Eu creio que dos profetas menores, assim, ele tem mais capítulos maiores, né, se eu não me engano. Ele anuncia o preço de traição. E um fato interessante no livro de Zacarias, ele fala sobre a quebra com Israel e Judá, a quebra das duas varas. Uma vara chama graça e a outra união. Deus ali quebrando uma aliança com eles. Interessante sobre isso, o que aconteceu ali? Ele fala que ele quebra, né, essa aliança com 3 pastores. Isso tem muito sentido, isso é muito interessante, porque isso aqui está apontando para a época de Jesus. E o interessante é que ali mais embaixo fala sobre o preço de traição. O preço de traição, quando Judas ali recebeu as 30 moedas deles, foi o preço pago para entregar Jesus, e aconteceu toda aquela situação e ele teve o fim que ele buscou. Mas interessante, por que 3 pastores? Na época tinha fariseus, saduceus e zelotes, que não é mencionado na Bíblia, mas Jesus ele teve um discípulo que dá a entender que ele era desse povo dos zelotes, né? Esse pessoal desse movimento dos zelotes. Os zelotes, assim, eles eram assim como dizer assim, uma organização assim mais rigorosa, mais assim no sentido de eles iam para cima. Tanto é que os historiadores falam que quando Jesus profetizou o cerco de Jerusalém e a destruição do templo, quem realmente tomou a frente lá e causou todo aquele tumulto foi os zelotes. Os fariseus eram mais assim voltados ali bem nos pés ali do Império Romano, os saduceus também. Cada um eles tinham poucas diferenças assim, divisões de crer. Um acreditava em ressurreição, o outro não acreditava. Um acreditava em espírito, o outro não. Agora, um dos discípulos de Jesus, né, seria Simão Zelote. Ele fala sobre Simão Zelote. Tem Simão Pedro, né, mas Simão Zelote. Mas a quebra de graça e união, quer dizer, Deus ali, Jesus ali estava rompendo ali, porque, né, eles entregaram Jesus. E esse tempo para entrar o período para entrar o período da graça. Então Israel praticamente a partir daquele momento perdeu ali né, a comunhão com Deus, né, a comunhão do plano de Deus, assim,
porque Deus ele precisava, agora o objetivo é a igreja, né? Então isso é um detalhe assim mais profundo, mas assim que de repente até outro vídeo a gente pode fazer. Mas os fariseus, saduceus e os zelotes, dá a entender aqui, graça e união foi quebrado ali. E interessante, embaixo já vem em seguida o preço de traição, porque eles não aceitam Jesus como Messias, não aceitaram Jesus como Salvador, como Redentor. E aí eles tomaram um rumo deles até hoje, e hoje tem o judaísmo rabínico, tem ali todo hoje um movimento, eles esperam o Messias, e aí por diante, ok? Então, no livro de Zacarias, é muito interessante essa passagem. Oséias ele anuncia a ressurreição dos profetas. A ressurreição dos profetas. Aqui, bem, justamente essa passagem aponta, o capítulo 6, o versículo 2, aponta para o momento da crucificação. Quando Jesus foi crucificado e ele rendeu o Espírito, ali teve um terremoto e ali houve uma ressurreição. E muitos ali dizem que viram profetas, viram pessoas ali, foi um mover assim muito interessante. Jonas ele foi um sinal. Jesus mesmo falou de Jonas. Como diz a palavra, os gregos buscam sabedoria e os judeus buscam sinais. Então ele disse, olha, não vai ter outro sinal, porque eles tentavam Jesus, queriam provar Jesus e pediram um sinal para Jesus. Jesus disse, não, vocês não vão ter outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre da baleia. Assim o Filho do Homem ficará no seio da terra 3 dias e 3 noites. Né? Interessante que aqui nesse o profeta Jonas, né, aponta Jesus, ele é um sinal, né, de Jesus. Joel fala sobre a efusão do Espírito, a vinda do Espírito, né? E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, terão sonhos, terão visões, haverão sinais nos céus, tal. Joel 2, 28. Muito interessante essa passagem. Amós 3, 7. Capítulo 3, versículo 7. Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus ele prometeu sempre estar nos orientando, nos ensinando. Nós temos a regra de fé e prática, que é as Escrituras, que nos dá a entender o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Mas aqui reforça, né, esta promessa, assim, que Deus ele não é Deus de confusão e ele nos orientará tudo. E ele vem buscar o seu povo. Jesus está voltando e muitas coisas assim estão acontecendo. Obadias é um capítulo só. Ali é uma profecia para Edom. É interessante isso aqui porque o povo de Edom são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, né? E interessante que Esaú ele tem uma rejeição de Deus, porque ele rejeitou, ele profanou, ele foi fornicário, como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, mas ele zombou de Israel, né? Quando Israel foi levado cativo. Ele zombou, e Deus não se agradou disso, e aqui Deus coloca um juízo para ele. Né? Interessante, a pessoa zombar da desgraça alheia, né? É pecado, o negócio é muito sério. E aqui o livro de Ageu fala, Obadias, né? Fala sobre isso, muito interessante isso aqui, né? Abacuque, o justo por sua fé viverá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, que é galardoador de todos os que o buscam. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, a prova das coisas que se esperam. Então, é crer. Jesus mesmo disse ali para Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, se você crê nas Escrituras, você crê em Jesus, então você é um bem-aventurado. Agora, se você não crê, você está escolhendo uma má escolha, né? Não é bom não. Então, o justo por sua fé viverá.
ok? Abacuque. Sofonias, a quem Deus esconde, é o significado do nome dele. Não anotei os outros assim, mas eu achei interessante aqui. Sofonias significa a quem Deus esconde, né? Deus ele esconde o seu povo, Deus ele guarda o seu povo, Deus ele cuida do seu povo. Ele profetiza com relação à grande tribulação, que aponta vai haver a tribulação na última semana, né? E no meio termo vai ter a grande tribulação. São coisas terríveis que acontecerá na terra, um juízo de Deus. Neste período o anticristo vai estar reinando no mundo. Então, lá em Apocalipse tem mais detalhado todas essas situações, o derramar das taças, o abrir dos selos, os cavaleiros lá do Apocalipse, ali tudo simbólico, mostrando ali situações que ocorreu, que aconteceu, e também as trombetas, o toque das trombetas. Então, coisas que quando eu li Apocalipse, eu comecei a entrar, me aprofundar em detalhe, eu confesso a vocês que eu choro, porque o negócio ali é muito sério. Muito sério. E o livro de Ageu? Ageu significa festivo. Ageu, ele falou sobre a glória do templo, né? A glória do segundo templo. Então, Ageu significa festivo. Então, aqui algumas profecias, algumas passagens assim, com relação aos profetas menores, que são 12 os profetas menores. Ok? Deus abençoe mais um vídeo e estou testando aqui um espacinho diferente aqui, só para devagarzinho melhorando aí. Nós vamos assim, aos poucos assim, ensinando e passando algumas coisas com relação ao reino de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz assim para a gente ensinar. De graça recebeste, de graça dai, né? Então nós temos que ensinar, temos que passar aquilo que Deus tem nos ensinado, para que você possa conhecer Jesus e se fortalecer e se preparar para os últimos tempos e a volta de Jesus. Deus abençoe.